Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que eu tinha ido numa loja de tênis depois que saí do serviço, bem ali perto do terminal. E como a minha tia não morava muito longe, resolvi dar uma passada na casa dela para conversar um pouco com a minha prima. Era um sábado, 2h15, 2h30 da tarde, e era certo que devia estar em casa, tanto que nem liguei, nem mandei mensagem avisando que estava indo. Cheguei diante do portão, só que estava com cadeado. E a casa também parecia fechada. Janela, cortina, tudo. Parecia que não tinha ninguém. Mesmo assim, bati palmas e chamei a tia Isabel, só que ninguém atendeu. Pelo jeito, tinha perdido a viagem. Nisso, escutei aquela voz. Acho que não tem ninguém em casa, moça. Eu vi que uma moça e um piazinho saiu não faz muito tempo, não. Ah, é? Puxa, que pena. Era um rapaz que estava ali junto com outros, construindo num terreno ali do lado. E aquele moço que falou comigo devia ser um dos trabalhadores da obra, até porque estava assim com aquela roupa toda suja de terra, de tijolo. Perguntei se fazia muito tempo que o pessoal tinha saído. Ele disse que fazia uma meia hora. Aí eu falei que era minha tia, que morava ali, e que tinha ido conversar com a minha prima, mas que devia ter ligado antes para ver se tinha alguém. Ele fez aquela cara assim, e aproveitou que eu dei passagem, né? E perguntou onde que eu morava, se era ali mesmo no bairro. Foi só naquele momento que eu reparei um pouco melhor nele. Dava para ver que era um rapaz bonito, embora estivesse, repito, todo sujo, rosto bem desenhado, sorriso bonito. Ficamos ali conversando um pouco. Ele me contou que estavam construindo 2 sobrados ali naquele terreno. Gostei bastante do jeito dele. Depois de um tempo, ele falou que precisava voltar ali para a lida, senão o chefe iria chamar a sua atenção. E foi então que a gente se despediu. Só que nessa hora ele me olhou tão fundo nos olhos e deu um sorriso tão lindo que eu, olha, me derreti. E como eu também não tinha mais nada a fazer ali, puxei meu carro, né? Tomei o rumo do terminal. Só que vai entender, não tirei mais o rosto daquele moço da cabeça. Aliás, só depois me dei conta de que nem tinha perguntado o nome dele. Na verdade, nem ele perguntou o meu. Depois que cheguei em casa, liguei para minha prima. Falei que tinha dado uma passada na casa dela e que não tinha ninguém. Aí ela falou que tinham ido comprar umas roupas pro meu primo e que, enfim, comentei do rapaz com quem eu tinha conversado. De repente, ela até conhecia. Então, conheci um moço aí que trabalha no sobrado e que estão construído aí do lado da tua casa. Conversei com ele. Você conhece? Sinceramente, acho que não, viu? Eu vi que tem vários caras ali trabalhando, mas nunca conversei com nenhum. Até porque você me conhece, né? Não sou de ficar dando conversa para qualquer um. É, eu sei, mas é que é um moço tão bonito. Pena que eu esqueci de perguntar o nome dele. Fiquei ali conversando e falando do rapaz, que inclusive tinha pensado muito nele depois, e ela me chamou de trouxa. Não sabe nem o nome do cara e já tá aí suspirando pelos cantos, Andressa. Você é doida, sabia? Pois é, mas fazer o quê? Ele é tão bonito. Somente depois de 2 semanas, voltei ali na casa da minha tia. Olha, eu podia até dizer que não, que só fui lá para visitar minha prima, conversar com ela, mas quer saber? No fundo, foi só para rever aquele rapaz. Cheguei na hora do almoço, mas não o vi. Almocei com a tia, com a prima, conversei um pouco com elas, depois ajudei a lavar a louça, aí convidei a Leia para sair um pouco ali para fora.
Eu não tinha outra intenção senão ver se avistava aquele moço. Assim que saímos, vi que estavam trabalhando na obra, ou seja, ele devia estar ali. Ficamos conversando na frente do portão, eu e a minha prima, e pelas tantas, de repente, como diz naquela música, aquela poesia, né? Não mais do que de repente, adivinha quem apareceu? Exatamente ele. Todo sujo, como daquela primeira vez, mas com aquele sorriso maravilhoso. Cheguei a sentir um tremelico quando os nossos olhares se encontraram. Sorri e acenei. Ele também já estava sorrindo. Devolveu o aceno e no impulso eu falei: tudo bem? Viu só? Hoje eu não perdi a viagem. Ele falou alguma coisa e ficou um tempo ali, depois voltou lá pro terreno. Nisso minha prima perguntou: não vai me dizer que é com esse cara que você falou? É, ele mesmo. Não é bonito? Olha, ela fez uma cara. Nossa, Andressa, você exige pouco, hein? Meu Deus! Como assim, Leia? Vai me dizer que achou ele feio? Ah, sei lá, né? Feio não é, mas não faz meu tipo não, viu? Pensei comigo mesma naquela hora, só que não falei. Ainda bem. Ela ficou ali desdenhando do rapaz, dando a entender que não tinha gostado dele, enquanto eu, só de pensar nele, já sentia o coração batendo mais forte. Repito, era até bom que ela o achasse feio. Assim eu não tinha concorrência, né? Até que dali a pouco, ele apareceu de novo ali na frente e no impulso me aproximei e puxei conversa. Primeira coisa que eu fiz, claro, foi me apresentar, depois perguntar pelo nome dele. Patrick era seu nome. Depois ele olhou na direção da minha prima e perguntou: é aquela lá, tua prima? Como que ela se chama? Falei que era Leia. Não sei. Não gostei do jeito como ele ficou olhando para ela. Pareceu até meio interessado. Perguntei até que horas que ele trabalhava. Ele falou que é até 5. E aí eu perguntei o que ele costumava fazer depois, né? Ele disse que normalmente ia com o pessoal numa lanchonete que ficava ali perto, tomar cerveja e jogar sinuca. E ainda acrescentou: sabe como é, né? A gente precisa relaxar um pouco, né? Depois de pegar do pesado, ninguém é de ferro. Falou aquilo e sorriu. Olha, me deu uma vontade de perguntar onde era a tal da lanchonete, só que não tive coragem. De todo modo, acho que ele percebeu que eu estava interessado. Até porque não fiz nem questão de disfarçar. Pena que acabou ficando nisso, já que ele logo voltou lá para a obra. Depois que voltei para junto da minha prima, ela ainda comentou: nossa, prima, não tô te reconhecendo, hein? Só faltou se jogar para cima do cara. O fato é que depois daquele dia, parece que a imagem daquele rapaz ficou ainda mais gravada na minha retina. Olha, até hoje não sei por que me encantei tanto. Aquilo nunca tinha me acontecido. Foi realmente uma atração muito forte. Tanto que acabei ligando para minha prima depois e pedindo um favor a ela. Queria que ela tentasse conseguir o número do telefone dele, já que eu não tinha tido coragem para perguntar. Mas ela não gostou muito daquela ideia. Como é que é? Você quer que eu vá ali na obra, pedir o número do... Mas nem a pau. Olha, ela desdenhou tanto do rapaz. Falou que além de feio, vivia todo sujo. Pudera, né? Pelo serviço que ele fazia. Claro que devia estar sujo de terra, de tijolo. Naturalmente. Mas ela falou que nem ia ter coragem de fazer isso. Até porque chegou a perguntar para mim: o que é que ele vai ficar pensando de mim?
que eu estou interessada nele, né? Deus me livre. Que nada. Fala que é pra mim. Ah, Leia, faz esse favor. Não custa nada. Olha, fiquei até meio brava com ela. Porque ela disse que eu é que fosse lá e pedisse eu mesmo. Se negou a fazer o favor que eu tinha pedido. Ela realmente não quis me ajudar. Eu até estive lá na casa da tia, final de semana, só que por meu azar não vi o Patrick. Aliás, não tinha ninguém na obra. Estava tudo fechado. Fiquei tão frustrada. Porque, pelo menos no sábado, esse pessoal às vezes trabalha, né? A Leia também não estava em casa nesse dia. De modo que conversei um pouco a minha tia e logo tomei o meu rumo também. Infelizmente, não pude voltar lá na casa da tia nos 2 finais de semana seguintes. Saí do serviço muito tarde. Então, nem valia a pena passar lá para ver se via o Patrick, né? Porque eles paravam de trabalhar às 5. Cheguei até a pensar em tirar aquela história da cabeça, porque convenhamos, né? Eu não sabia nada a respeito dele. Se era solteiro, por exemplo. Na verdade, só sabia seu nome. E justamente por isso, não entendo como que eu fui me encantar daquele jeito. Sei lá. No dia em que a gente se conheceu, se olhou pela primeira vez, eu já sentia aquela emoção diferente. Vai entender, né? Mesmo já fazendo 3 semanas que eu não o via, continuava com o rosto dele na lembrança. Até que dias depois, estava ali com a minha mãe, assistindo a novela. Lembro que era uma quinta-feira. E quando deu um intervalo, ele entrou naquele assunto. Ah, esqueci de te contar, Andrés. Conversei com a Isabel hoje e ela me falou que a Leia tá namorando. Você tem conversado com ela? A Leia namorando? Não. Você já tem certeza? Comigo ela não comentou nada, não. E olha que eu conversei por mensagem com ela. Olha, parece que foi terça-feira. Pois é. Foi Isabel que me falou. Olha, aquilo pra mim era novidade. Fazia tempo que eu não falava com a tia Isabel. Só que com a Leia, eu tinha conversado fazia 2 dias. Eu vivia alugando a cabeça dela por causa do Patrick. Era meu assunto preferido, sempre que eu falava com ela. Ela realmente não tinha comentado nada que estava namorando. Depois, inclusive, até mandei uma mensagem. Escuta, verdade que você está namorando? A tia comentou com a mãe. Ela respondeu, você conhece a mãe, né? Ela é louca. Só comentei com ela que tinha saído com um carinha aí, mas não tem nada de namoro, não. Nada a ver. Perguntei se era alguém conhecido, de lá mesmo, do bairro, mas ela só respondeu daquele jeito. Você não conhece. Nem perguntei o nome do cara, até porque ela mudou de assunto em seguida. Até que dali a pouco, adivinha? Acabei perguntando do Patrick. Se ela o tinha visto ali na obra, se ela porventura tinha, do que ela retrucou. E retrucou assim de uma forma tão mal educada. Nossa, Andrés, de novo esse assunto? Vira um disco. Escrevi, pelo amor de Deus, Leia, não precisa falar assim comigo, né? Desculpa, não pergunto dele nunca mais. Eu, hein? Ela não fez mais nenhum comentário e nem eu escrevi mais nada. Sei lá, ficou tão chateada. Não sabia que aquele assunto a incomodava tanto. Enfim, pensei, até que resolvi que no sábado seguinte iria dar um jeito de ir até lá conversar com o Patrick. Eu precisava resolver essa situação de uma vez por todas. Até porque não dá pra gente ficar sonhando com uma pessoa sem saber se pelo menos tem alguma chance, né? Então, resolvi ir lá falar com ele. Mesmo que levasse um fora. Mesmo que eu descobrisse que ele tinha namorado, por exemplo. Pelo menos, tiraria a ilusão da cabeça, né? Saí do serviço meio-dia. E em vez de ir para casa,
foi direto para casa da tia Isabel. Até tossi para minha prima não estar lá, até porque a gente tinha ficado meio estremecidas aquele dia, né? Depois que ela falou aquelas coisas. Almocei com a tia, dei um tempinho, depois saí ali para fora para ver se o Patrick estava por lá. Fiquei sem jeito de ir direto lá atrás dele, na obra, mas como ele não aparecia, resolvi ir procurá-lo. Falei com o rapaz, perguntei do Patrick, e ele falou que estava lá nos fundos e foi chamá-lo para mim. Olha, eu tremia, eu suava, não sabia o que fazer com as mãos, de tão nervosa que eu estava. Olha, eu tinha até ensaiado o que dizer, só que parece que deu um branco na minha cabeça. Dali a pouco, ele apareceu ali na minha frente. Oi, tudo bom? Você queria falar comigo? Então, Patrick, eu queria sim. Então, eu queria te fazer um convite. Só que antes, vou precisar que você me responda uma coisa. Você é comprometido? Olha, nem eu mesmo acreditei que tivesse tido coragem de fazer aquela pergunta assim, na maior cara dura. Ele fez aquela cara de surpresa e depois falou. Comprometido? Olha, não vou mentir pra você. Eu tô saindo com uma pessoa. Mas por quê? Sabe quando você perde completamente o rebolado? Não sabia onde enfiar minha cara, depois que ele falou que estava saindo com alguém. Devo ter ficado vermelha. Meu rosto começou a pegar fogo. Olha, eu fiquei tão sem jeito que falei aquilo. Puxa, não sei o que te falar, viu? Olha, me desculpa, tá? Eu não sabia. Fiquei até sem graça. Falei aquilo e senti que ele também ficou meio constrangido. Mas também não falou mais nada. Até minhas pernas falsearam quando saí ali de perto dele. Sabe quando você perde completamente o rumo? Olha que vergonha. Eu nunca tinha me atirado para cima de alguém daquele jeito. E justamente quando aconteceu, acabei levando aquela invertida. Ele estava saindo com alguém. Foi o que ele falou. Bom, era o que eu precisava para tirar esse homem da cabeça. O problema foi que eu acusei o golpe. Sabe, fiquei tão abatida. Olha, tão deprimida. De todo modo, não tinha outra coisa a fazer, né? Levantar a cabeça e seguir com a vida. Olha, até parei de frequentar a casa da tia por causa disso. Não tinha nem coragem mais de olhar para a cara dele. Até que tempos depois, conversei com a minha prima, mas nem toquei no assunto. Inclusive, tentei combinar com ela da gente fazer alguma coisa juntas, mas ela falou que não podia. Tinha combinado de sair com aquele carinha com que ela andava de rolo. Aquele que, segundo ela, eu não conhecia. O tempo foi passando, de certo modo acabei deixando aquele assunto para trás, até que minha mãe me deu aquela notícia. Sabe, para mim foi uma bomba. A Leia, minha prima, tinha engravidado. Grávida, mãe? Tô te falando. Disse que tinha descoberto naquela semana. Perguntei do pai da criança se ela sabia quem era. E ela falou que sim, que já tinha contado para ele. Aí eu quis saber o que iam fazer dali para diante, né? Se iam se casar, se o cara ia sumir. E foi então que a prima me escreveu aquilo. Andressa, a gente precisa conversar. Eu tenho uma coisa para te contar. Respondi na hora. Ué, então fala, né? No que ela mandou outra mensagem em seguida. Mas olha, 3 segundos depois, na verdade não foi uma mensagem. Na verdade,
Foi uma bomba. Então, você sabe o Patrick? Patrick? O rapaz aí da obra? É. Tá, o que tem? Então, é ele o cara com quem eu tô saindo já faz tempo, hein? Ele é o pai do filho que eu tô esperando. Senti aquele gelo na boca do estômago. Parece que tudo começou a girar. Eu queria me mover. Eu queria dizer alguma coisa. Eu queria escrever alguma coisa para ela em resposta. Mas não conseguia. Fiquei paralisada quando vi aquela mensagem. Como assim? Meu Deus, será que eu tinha ouvido direito? Mas não era ela que não tinha gostado dele? Era o que ela dizia. Ficou me criticando quando eu mostrei interesse pelo rapaz, dizendo que ele era feio, que eu não tinha bom gosto. Meu Deus, não pode ser. Então era ela, a pessoa com quem ele andava saindo. Foi o que ele me disse quando criei coragem e fui lá conversar com ele. Foi o que ele falou. Não vou mentir pra você, eu tô saindo com uma pessoa. Por que é que ela não me disse nada? Por que escondeu aquilo de mim? Por isso que ela ficou toda brava aquele dia. Soltou os cachorros em mim quando eu perguntei dele. Meu Deus, como que uma pessoa pode ser tão falsa, tão dissimulada? Parece que eu tô vendo ela na minha frente. Quando eu comecei a falar sobre ele, nossa, teu gosto tá baixando de nível, hein? Bonito? Eu, hein? Não é meu tipo. Não é meu tipo. Que pessoa fingida. Jesus, eu acho que quando estava respondendo daquele jeito para mim, ela já estava de olho nele. Só pode. E desde o começo, ela sabia que eu estava afim do rapaz. Ela sabia porque eu contei, porque eu falei 1 milhão de vezes. Aliás, até ela não aguentar mais eu falar daquele assunto, tanto que chegou a me proibir de tocar no nome dele. Nossa, de novo, esse assunto? Vira o disco. Vira o disco. Claro que ela queria que eu virasse o disco. Só agora que eu entendo por quê, né? Desde o começo, ela sabia que eu estava gostando dele. Mesmo assim, aproveitou o fato de morar ali do lado para dar em cima do Patrick e roubá-lo de mim. Mesmo dizendo que eu achava feio. Pessoa falsa, mentirosa. É para se ver como a gente se engana com as pessoas. E agora ela está grávida dele. E até onde eu soube, estão juntos. Mais do que isso, vão criar o bebê juntos, pelo que eu soube, como marido e mulher. Olha, às vezes eu chego a achar que é um pesadelo. Não foi justo comigo, meu Deus. Até porque tudo aconteceu de um jeito que eu vi primeiro, me interessei por ele, confessei para aquela dissimulada, bem feito para mim também, né? Boca grande. Só que não foi justo. Sabe como que eu me sinto? Roubada pela vida. Sabe, coitada de mim. Devo ter cometido um pecado muito grave em outra encarnação, em outra vida, para merecer passar por tudo isso. Só pode, meu Deus. É a única conclusão a que eu chego. Só pode. Só pode.